Espero que estejam todos bem. Eu ia segurar um pouquinho o assunto do vídeo que eu vou fazer agora, mas com o desenrolar, o aumento da temperatura da relação entre Estados Unidos e Venezuela, principalmente com o discurso da porta-voz do governo americano ontem, eu resolvi soltar esse vídeo para mostrar para vocês aí um pouquinho do que vem acontecendo. E detalhe, não é o que vai acontecer, mas o que eu acho, analisando os fatos aí, estudando um pouquinho e trazer para vocês aí um overview do que vocês podem esperar. Então, para quem não sabe o que está acontecendo, o governo americano mandou para o Mar do Caribe, a administração Trump mandou para o Mar do Caribe 3 destroyers, uma classe de ataque muito grande, para supostamente combater o tráfico de drogas através de suas rotas oriundas de Colômbia, Peru, Bolívia, né? De drogas que inundam aí os Estados Unidos. Então, no discurso oficial do governo Trump, o envio de 3 destroyers, quase 4.000 fuzileiros navais, para o Mar do Caribe seria para um combate à rota de drogas que entram nos Estados Unidos. Eu, Rafael, não acredito que seja o discurso realmente correto, porque analisando um pouquinho aí o relatório da ONU para o combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas, a rota principal de escoamento de drogas para os Estados Unidos não é pela rota do Mar do Caribe, sim pela rota do Pacífico. Então eu acredito que para mandar uma frota desse tamanho, deveria ser enviado para o Pacífico, porque lá é a principal rota de entrada de entorpecentes no país americano. Só que a gente tem que começar a analisar o que está por trás de tudo isso. O governo Trump já declarou que não considera Nicolás Maduro o presidente de fato da Venezuela, até pelas fraudes acontecidas aí nas eleições presidenciais passadas, aonde comprovadamente Nicolás Maduro perdeu no voto, mas fraudou o resultado, e aí tem todo um aparato jurídico do qual ele controla, que país é assim também, que validou democraticamente a vitória dele através da fraude. Então o governo americano não considera ele um presidente legítimo, muito pelo contrário, considera ele um narcotraficante que detém o controle de um país. Ele é acusado pelo governo americano formalmente de ser o líder do cartel Del Sol, que é um cartel com fortes atuações ali em países da América Central e tem a sua base na Venezuela. Diosdado Cabello, que era um proeminente figurão do governo venezuelano, se entregou nos Estados Unidos e fez delações premiadas aí, pode-se dizer assim, aonde aponta, Nicolás Maduro como o principal operador de um dos maiores cartéis de drogas do planeta, que é o cartel Del Sol, aonde vários generais e o exército venezuelano estaria envolvido. Então, baseado nisso, Donald Trump já disse que a cabeça dele, está a prêmio por 50 milhões de dólares, e o porquê que os caras colocam um valor muito alto, para ver se os próprios generais que o sustentam no poder poderiam virar a casaca. A grande questão, para a narrativa oficial e aos fatos que vem se desenrolando é uma frota dessa magnitude. Para vocês terem uma noção dos 3 destroyers enviados ao Mar do Caribe, um deles apenas tem a capacidade de fogo maior do que todo o país venezuelano, tanto na Marinha, Aeronáutica e Exército. Ao mesmo tempo que foi assinado com Trinidad e Tobago um acordo mútuo de ajuda, aonde Trinidad e Tobago deixaria o exército americano a criar uma base militar. De Trinidad e Tobago para Caracas são 280 km apenas. Então, na minha humilde opinião, está se desenhando um cenário que em algum momento os Estados Unidos possa vir realizar ações militares contra a Venezuela com um mote oficial de combate às drogas. Se eles não consideram Nicolás Maduro um presidente e sim um narcotraficante, justificaria ações militares. E aí é um outro ponto interessante. No momento que o governo americano coloca essa narrativa que está combatendo o tráfico de drogas ao mesmo tempo que considera Nicolás Maduro chefe de um cartel criminoso, você traz validação.
você traz principalmente, não, estou vendo dois quero-quero aqui, estou com medo deles virem para cima de mim. Você traz validação a supostos ataques militares perpetrados pelos Estados Unidos. A semântica foi a mesma que aconteceu com Saddam Hussein. Lembra quando os Estados Unidos, anteriormente à invasão, rotulou o Saddam Hussein de propagador do terrorismo, patrocinador do terrorismo e principalmente de ter armas de destruição em massa que depois vieram a ser provadas enganosas? O discurso é esse: vamos rotular, vamos fazer a opinião pública assimilar o que nós estamos fazendo é legítimo, porque nós estamos aqui combatendo um suposto mal para validar as nossas ações. Isso é narrativa, tá? Então, o tamanho da frota, o acordo com Trinidad e Tobago, o envio de aviões, tanques de reabastecimento, que eles só se deslocam quando realmente vai acontecer uma operação. Você não pega esse avião e manda para um lugar simplesmente para assustar. Está sendo desenhado sim, não no primeiro momento agora, que eu acredito que seja uma intimidação, mas as cartas estão na mesa para no futuro, aí, nos próximos meses, vir a acontecer um ataque militar americano no território venezuelano com o intuito de derrubar Nicolás Maduro, tá? Esse é um ponto muito importante. Um outro ponto muito importante é mostrar para os países da América do Sul que estão flertando com regimes ditatoriais, o nosso, a Colômbia, que é um país muito belicista contra os Estados Unidos, que eles não vão aceitar que regimes ditatoriais permaneçam na América do Sul. A América do Sul é o quintal geopolítico americano e a doutrina Trump já deixou bem claro que não aceitará, vide as sanções americanas que estão acontecendo com o nosso país, vide possíveis aí agravamentos com a Colômbia e de fato o envio de frota naval gigantesca para o Mar do Caribe, onde eles estão selando a Venezuela ali por todos os lados e ao mesmo tempo que preparam possíveis ataques a fim de destituir Nicolás Maduro. Agora vamos para uma outra narrativa. O Nicolás Maduro bateu no peito, disse que vai fazer e acontecer, mobilizou 4,5 milhões de supostas pessoas, mas a gente sabe que isso tudo é bravata. Militarmente, a Venezuela não tem chance alguma contra os Estados Unidos. Só um destroyer, como eu falei, americano, tem a capacidade militar maior do que todo o país venezuelano. Esses 4,5 milhões aí, e aí é muito importante a gente não acreditar muito no que a grande mídia mostra, porque agora eles já começam a colocar o exército venezuelano numa condição de igualdade, 4,5 milhões de pessoas, mas esses 4,5 milhões é você, são pessoas trabalhadoras que numa mobilização vai pegar em armas, são idosos, aposentados, professores, médicos, ou seja, na hora que cair o primeiro míssil, todo mundo sai correndo, tá? Então fiquem muito atentos. Eu acho que nesse primeiro momento não vai acontecer, mas fiquei preocupado ontem, principalmente porque a porta-voz do governo americano disse com todas as letras que todas as cartas estão na mesa e que os Estados Unidos usariam toda a sua força disponível para destituir Nicolás Maduro. Então, quando você faz esse tipo de discurso, num primeiro momento é para que você mobilize o próprio país ali da Venezuela a insuflar generais, a personalidades públicas, a ir contra o Nicolás Maduro. Então, no primeiro momento ali é uma retórica que pode vir a servir como pressão para fazer com que a base de apoio de Nicolás Maduro no poder seja destruída, né? Porque como hoje ele está apoiado apenas pelo exército venezuelano através dos seus generais, quando você coloca uma força tão grande às portas do país, pode falar, amigão, derruba o cara aí ou deixa de apoiar para ter uma convulsão social e um regime mudado de dentro para fora, que é muito menos dispendioso do que os Estados Unidos atacarem. Eu não acredito que os Estados Unidos realizem ataques, caso venham a acontecer, de forma a dominar a Venezuela, igual foi no Iraque, igual foi no Afeganistão. Eu acho que os Estados Unidos não vão entrar em mais uma guerra nesse porte, mas pode vir a acontecer ataques simétricos com mísseis, com forças especiais, a fim de causar uma convulsão, causar um pânico no país e a fim de eliminar Nicolás Maduro. Isso pode acontecer, tá? Tanto que logo que a força naval chegou ali no Mar do Caribe, ele já está
retido em bunker, já está com a sua localização aí, a sua movimentação restrita. Eu acredito que não vai haver uma invasão em massa, resumindo. Eu acredito que pode vir a acontecer sim ataques pontuais para a eliminação do ditador, ao mesmo tempo uma mudança de poder, pois, né, através das eleições a gente já tem aí representantes eleitos da oposição, reconhecidos por países europeus como os governantes legítimos, e quando os Estados Unidos diz que não reconhece aquele cara como país e vem com um discurso de combate à droga e rotula esse cara como um patrocinador do crime organizado, ali é a senha para que você aí comece a se acostumar com a ideia que talvez Nicolás Maduro não dure até dezembro. Mas eu venho aqui trazer esse vídeo, como eu falei anteriormente, que acredito, é a minha opinião, coisas podem acontecer, coisas podem mudar, mas se você daí do outro lado tiver pelo menos aí um mínimo de visão e principalmente um pouquinho de entendimento, você vai tirar as suas próprias conclusões. Então espero que nada aconteça, porque uma guerra aí no nosso quintal é ruim, levaria o Brasil, principalmente na questão de refugiados por parte da Venezuela, que já inunda o nosso país aumentado em 5, 10 vezes, e a gente nunca quer que sempre o mal aconteça. Mas fique de olho, a temperatura está bem alta, o exército está batendo na porta e pode vir a ser desenhado aí ataque do governo americano para a destituição de Nicolás Maduro. Excelente noite.